reorientação geral da economia inclui uma política bastante rigorosa de controle da natalidade. No início da Revolução, os chineses já eram mais de 500 milhões. Mesmo assim, as famílias numerosas eram bem vistas. O resultado disso é que a população dobrou em 4 décadas e alimentar toda essa gente virou um pesadelo. Por esse motivo, o governo baixou uma lei estabelecendo que cada casal tem apenas um filho. Esse homem escapou de pagar uma multa. Ele é pai de gêmeos. O controle da natalidade é uma forma de garantir que todas as crianças recebam a educação e outros benefícios sociais e culturais. É o caso dos chamados Palácios da Criança. Na cidade de Xangai, existem vários deles. Os Palácios da Criança funcionam em mansões que pertenciam à burguesia e que foram desapropriadas pelo governo para esse fim. A melhoria das condições de vida não se reflete apenas na queda dos índices de mortalidade, que eram muito elevados antes da Revolução. A esperança média de vida cresceu e quase dobrou, passando de 38 para 68 anos. O valor que a cultura chinesa sempre deu ao conceito de vida longa agora está mais próximo da população. Nesse mural de pedra estão gravadas 100 formas diferentes de escrever a expressão longa vida. E parece que os chineses conseguiram tornar realidade um desejo histórico. Milton, mudou o controle da natalidade na China ou continua desse jeito como a gente mostra nesse vídeo de 87? Não mudou. Eles estão num debate intenso há uns 3 anos já, porque surgiram muitos efeitos colaterais dessa política, né? Você tem um desequilíbrio de sexo, você tem 33 milhões de homens a mais na China, na idade adulta. Você tem uma situação que nos próximos 30 a 40 anos a China vai ter uma quantidade muito grande de gente aposentada e muito pequena, proporcionalmente, de gente trabalhando. Existem dados técnicos sobre isso, né, de indicadores para você saber se vai ter gente suficiente para sustentar. Não vai. Então, existem vários problemas demográficos causados por essa política, mas essa política ela tem um efeito, um resultado fantástico. Em 1980, quando ela começou a ser aplicada, a China tinha 1 bilhão de habitantes. E nesses 30 anos, se não fosse essa política, segundo eles, teria ocorrido um aumento de 350 milhões de pessoas a mais. Ou seja, quase 2 Brasis que eles teriam que estar sustentando hoje se eles não tivessem dado uma segurada. Quando iniciou essa política, eles estavam crescendo anualmente 12 milhões de pessoas por ano, né? Então você imagina o que é um país com 12 milhões de pessoas a mais todo ano. Quer dizer, isso eu estou colocando líquido, né? Sim. Entre mortos e feridos, quer dizer, 12 milhões a mais, né? Agora, existem problemas, principalmente em relação a essa história de mulher e homem. Quer dizer, por quê? Se só pode ter um filho que seja homem, na lógica, né, milenar. E isso gerou uma série de problemas. Por exemplo, o governo teve que proibir que os médicos informassem ao casal o resultado do ultrassom. Porque com a modernidade, todo mundo sabia rapidamente se era menino ou menina e abortava, porque lá pode abortar, né? Sim. E isso virou uma loucura, né? Então o governo proibiu os médicos. Por quê? Porque existe na Ásia até hoje essa coisa muito forte do primeiro filho ser homem. E é uma questão cultural. Cultural da Ásia, não apenas da China. E se você só pode ter um, e aí? Que seja homem. Que seja então houve ainda há
né, infanticídio, houve muito problema. E isso gerou uma série de distorções até hoje. Agora, é importante saber que essa política não é geral. Ela é uma política fundamentalmente para a etnia Han, que é a etnia dominante na China, que são 92% da população. Ela não se aplica às etnias, ela não se aplica igualmente à área rural. Então, a área rural ainda tem uma liberdade de ter mais de um filho, né? As etnias também. A etnia dominante nas cidades, principalmente, é que tem um controle maior. Por quê? Porque na área rural você precisa de braços, né, para trabalhar. Então, não dá para ser... Então, tem algumas... Não é uma política, não é tábua rasa, né? É geral para todo mundo. Agora, Sanches, eu queria que você falasse um pouquinho das relações comerciais do Brasil com a China. Elas vão bem, obrigada, ou poderiam ser melhores? Se for ver, para o Brasil é bom, né? Porque o Brasil tem uma relação superavitária, né? Por enquanto, com a China, por enquanto, né? Mas com alguns desequilíbrios em alguns setores, né? Agora, é importante dizer, assim, por exemplo, recentemente, o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, por exemplo, né, liderou uma luta, né, os metalúrgicos em geral, junto com os da Força Sindical, para que houvesse alguma restrição para conteúdo nacional de peças em máquinas e montadores de automóveis, né? Por quê? Porque estava tendo uma velocidade de importação de veículos, não só da China, mas da Coreia, né, de outros países, e que não estavam tendo condições iguais de competitividade, ameaçando os empregos aqui no Brasil. Importante dizer que a China também tem isso. A China também tem uma política de conteúdo local. No caso dos automóveis, eu acho que ela não é proteção, é de defesa da produção nacional. E que é mais inteligente, eu diria até, do que a nossa, porque a nossa é flat, né? 65% flat, ou seja, único taxa de conteúdo nacional. Lá eles têm por partes do carro. Então, o trem de força, o conjunto motor, câmbio e transmissão, para eles é 82%. Para a eletrônica embarcada é 42%. Então, na média, é superior aos nossos 65%. Agora, eu acho que tem 3 elementos para entender o que é a China, que eu acho que o Brasil... Na verdade, o Brasil pode aprender com a China em termos da própria defesa da sua produção local, porque tem 3 questões que não dá para você pensar assim, um país vai competir com a China. É impossível qualquer país competir com a China por conta de alguns fatores. Primeiro, assim, as escalas de produção. Só pegar o setor automotivo, eles produziram ano passado 5 vezes mais que o Brasil já foi o recorde histórico. 3 milhões e 600 aqui, eles produziram 18 milhões e 300 mil veículos. Então, escalas de produção, quanto mais produz, o valor unitário é mais barato. Segundo, que a China não é uma economia de mercado clássica, né, em que você compra, vende, né, tem relações comerciais entre os fornecedores e tal. Então, quando eles querem incentivar um setor, os outros setores subsidiam esse setor que eles querem promover, que foi os ciclos que eles fizeram, né, com os têxteis, né, com eletroeletrônicos, agora com automóveis, etc. E o terceiro fator, que é o socialismo, né? Se a gente pensar que os lucros que os bancos, por exemplo, que é uma parte da etapa da cadeia produtiva no Brasil, têm, então os lucros que todas as empresas ao longo de uma cadeia longa de produção têm, essa parte que você não tem, é óbvio que vai ser mais barato o produto. Então, é a equação. E aquela questão dos planos do partido, de 5 anos, né? Sim, que é o planejamento. Planejamento para incluir milhões e milhões, centenas de milhões de pessoas como motor de desenvolvimento. Só uma informação para a gente ter uma noção do que ele está falando de escala. Segundo a ONU, de 1980 a 2005, a China tirou da miséria 627 milhões de pessoas. De 1980 a 2005, 25 anos. É óbvio que de lá para cá isso aumentou, mas foram 627 milhões de pessoas. São 3 Brasis, que assim, miserê, que eles... Então, é escala. É isso. E isso é o motor do desenvolvimento.
Olha, como vocês disseram, a gente poderia fazer mais uns 2 ou 3 programas falando sobre a China. Seria pouco ainda, né, Palmar? De qualquer maneira, eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui e a gente, como Em chinês sempre... é xie. Eu não sei te responder. Diz pucati. Simples. Tá bom, assim seja. Obrigado, então, pela presença de vocês. A gente termina com música e com Carlinhos Moreira. Thank you.